oitavo ano, tô de volta para finalizar o conteúdo de fatoração e também finalizar o nosso capítulo 6. Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar de diferença de dois quadrados. Diferença de dois quadrados. Então, nós temos aqui x ao quadrado menos 9, 16a elevado a 4 menos 25b ao quadrado, 36x ao quadrado y elevado a 4 sobre 25 menos 121 a elevado a 4 sobre 16. Bom, galera, uma diferença. Professora, como que eu vou saber se é uma diferença de dois quadrados ou um fator comum em evidência? Nós vamos observar se a gente consegue tirar a raiz dos dois termos. Conseguindo tirar a raiz dos dois termos, ele é uma diferença de dois quadrados. É a operação contrária ao produto da soma pela diferença. Se não conseguirmos tirar raiz dos dois termos, caímos em um fator comum em evidência, que eu acabei de explicar no vídeo anterior. Bom, como é que eu vou fazer isso? Eu vou tirar a raiz dos dois termos, tanto da letra quanto do número. Raiz de um número ao quadrado vai ser a letra sozinha, x. Raiz de 9, 3. Isso vai me gerar dois parênteses. Um com sinal positivo e o outro com sinal negativo. Somente isso. Como eu falei para vocês, é o contrário do produto da soma pela diferença. Aqui, raiz e raiz. Raiz de 16, 4. Raiz de a elevado a 4 é só dividir o expoente por 2. Vai dar a elevado a 2. Raiz de 25, 5. Raiz de b ao quadrado, b. Vai ficar um parêntese positivo e o outro parêntese negativo. Professora, botei o negativo depois o positivo. Não tem problema, a ordem não vai alterar. A mesma coisa aqui. Raiz de toda a fração, tá? Tanto do de cima quanto do de baixo. Raiz de 36, 6. Raiz de 25, 5. X... e o y está elevado a 4, vai ficar elevado a 2. Raiz de 121, 11. Raiz de a elevado a 4, a elevado a 2. Raiz de 16, 4. Isso aqui vai ficar positivo e o mesmo valor com sinal negativo. Bom, isso é uma das fatorações mais simples. Então, sempre que eu pedir para fatorar pela diferença de dois quadrados, eu vou tirar a raiz do primeiro e a raiz do segundo. Isso vai me gerar dois parênteses, com a resposta positiva e com a resposta negativa. Beleza, galera? Vamos para a nossa última fatoração. A nossa última fatoração vai falar do trinômio do quadrado perfeito. Nome esquisito, né, professora? Sim. Trinômio do quadrado perfeito. O que isso quer dizer? Essa fatoração aqui é o inverso do quadrado da soma e do quadrado da diferença. Então, vamos lá. 25x elevado a 4. Trinômio porque eu tenho três termos. Do quadrado perfeito porque eu consigo tirar a raiz do primeiro termo e do último termo. Então, aqui, raiz daqui e raiz daqui. Raiz de 25, 5.
Raiz de x elevado a 4, eu vou dividir o expoente por 2. Vai dar x elevado a 2. Mais, porque aqui no meio tá mais, raiz de 1, 1. Essa fatoração vai ficar um parêntese elevado ao quadrado. Então, é a operação contrária que eu falei para vocês do quadrado da soma. Professor, o termo do meio não aparece? Não, porque quando eu fatoro, eu vou embutir esse termo dentro desses dois aqui. Se eu resolver o quadrado da soma, ele vai aparecer novamente. A mesma coisa aqui. Aqui e aqui. X ao quadrado, x, a raiz, menos raiz de 1, 1. Essa fatoração sempre vai ficar elevado a 2. Então, é a operação contrária do quadrado da diferença. Beleza? Professora, como que eu sei que é um quadrado da soma? Porque um quadrado da soma é um trinômio do quadrado perfeito. Primeiro, eu tenho que ver se eu consigo tirar a raiz dos dois. E o termo do meio tem que bater com 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Eu vou dar um exemplo que não é. Olha aqui. X ao quadrado menos 2x mais 9. Nesse caso aqui, eu até conseguiria tirar a raiz daqui e a raiz daqui, certo? Ficaria x e ficaria 3. Só que o termo do meio tem que ser 2 vezes o primeiro vezes o último. Então, 2 vezes x, 2x. 2x vezes 3 daria 6x. E não 2x. Então, isso aqui é um trinômio do segundo grau. Por causa do grau 2. Porém, não é quadrado perfeito. Para ele ser quadrado perfeito, eu tenho que tirar a raiz dos 2 e a multiplicação desses dois resultados por 2 tem que dar o termo do meio. Se não der, não é trinômio do quadrado perfeito. É apenas um trinômio do segundo grau. Beleza? Bom, encerramos o nosso capítulo 6. Peço que vocês façam os exercícios das páginas 19 e 20 do livro de vocês comum. Um grande beijo para vocês, espero que não tenham ficado com dúvidas. Qualquer coisa estarei à disposição para tirar qualquer tipo de dúvidas. Conto com a colaboração de vocês, peço que tentem fazer os exercícios e até o nosso próximo capítulo. Se Deus quiser, fiquem com Deus.